Isabel, e agora ouvindo você, né, depois dessa análise do Caio, muito interessante, queria te ouvir, você que também está participando desse evento, porque na sua avaliação, você traz que Renan Santos mirou um eleitorado específico, é isso? E qual é esse eleitorado? Boa noite para você. Oi, Débora. Boa noite para você, para o Caio aqui do meu lado, para todo mundo que está com a gente neste sábado. Débora, para mim é a consequência exatamente disso que o Caio estava falando, desse discurso muito demarcado de ser contrário a Lula, contrário a Flávio Bolsonaro, mirando uma fatia do eleitorado que é a fatia que pode definir as eleições, que é o eleitorado independente. Ou seja, aquele eleitorado que não necessariamente vai se identificar com Lula ou vai se identificar com o senador Flávio Bolsonaro. Então, com isso, é um eleitorado que pode ir para um lado ou pode ir para outro. Mesmo assim, é interessante observar que no discurso que acaba de terminar, Renan Santos não quer se colocar como uma terceira via. Ele tenta ensaiar o discurso de que ele tem um caminho próprio, que ficar negando os opositores seria se desviar desse caminho. Então, ele quer ter um caminho próprio e um caminho que ele também poupou os outros adversários de críticas. Isso chama a atenção. Teve uma vez só que ele citou, por exemplo, o Romeu Zema, justamente quando ele fala sobre o diferencial dele em relação aos outros candidatos. E aí ele diz o seguinte, olha, Zema, por exemplo, não tem independência para criticar o Flávio Bolsonaro. E aí, citando de uma forma genérica os outros candidatos, falou que eles não têm energia. Então, é isso que ele quer dizer quando ele deve ser esse caminho alternativo em relação à dualidade que hoje se configura como o cenário mais provável de um segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Fora isso, ele se coloca também como um candidato geracional. Isso foi muito bem observado por nós aqui na plateia do Congresso do Missão. Uma plateia formada principalmente por jovens, principalmente por homens. No palco chamou a atenção também somente uma mulher foi chamada para discursar e para falar. E é um público que está muito conectado com a estratégia digital também de Renan Santos. Uma dificuldade que ele vai ter é de não ter tempo de televisão. Então, ao contrário dos candidatos que são mais competitivos, ele não vai ter essa exibição em tempo de TV e de rádio. E isso faz com que ele aposte ainda mais nas estratégias digitais. Mas ele vai ter uma dificuldade de ampliar o eleitorado dele, que é justamente o eleitorado a partir de 25 anos de idade. É ali onde ele tem mais dificuldade, porque o eleitorado dele é principalmente um eleitorado mais jovem. Débora. Muito obrigada, Caio Junqueira, Isabel Mega, falando conosco ao vivo desse evento, né, que está sendo chamado de Congresso do Missão, que lançou, então, esse evento que lança a candidatura do candidato à presidência da República, Renan Santos do Missão. Obrigada aos analistas, então, Isabel e Caio. Bom trabalho para vocês.